Olá, boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu vou atender um pedido de um seguidor aqui do canal, Tiago Neto, lá do Ponto do Carnaval. O Tiago me fez um pedido inusitado, mas que eu faço, atendo com o maior prazer. Não é interpretação de texto, é um parecer. Ele pediu que eu fizesse. Foi assim, eu fiz um vídeo, uma reflexão sobre a Semana Santa. E o Tiago assistiu o vídeo, naturalmente, e pediu que eu fizesse uma gravação, né? Um novo vídeo, falando a respeito de Nossa Senhora. E que ele é muito católico, tem um altarzinho na casa dele, e onde ele reza muito, onde ele ora sempre muito, ele e toda a família, e que ele gostaria de ver o meu parecer sobre Nossa Senhora. Bom, então eu vou fazer, né? Com todo o respeito do mundo. Mas antes de fazer o meu parecer sobre Nossa Senhora, eu quero explicar algumas coisas, porque eu já disse várias vezes para vocês aqui no canal que eu sou espírita, né? Mas a minha formação de infância, de adolescência, foi católica. A minha avó, tipo assim, minha mãe era professora, trabalhava em 3 períodos, então eu praticamente fui criada dentro da casa da minha avó. E a minha avó era católica, apostólica, romana, fervorosa, daquelas que na época da Semana Santa cobria os santos e era impossível comer carne, nada daquela coisa toda. Ela era bem rigorosa. E eu cresci, né, nesse ambiente. Então eu tenho um altarzinho também na minha casa, onde tem imagens só de Jesus e de Nossa Senhora. Aí muita gente vai dizer assim, mas você não é espírita? Sou espírita, sim. Sou espírita por convicção. Por que espírita por convicção? Porque eu acredito que a vida continua após a morte, eu acredito na reencarnação. Eu tenho fatores palpáveis, pautáveis de que a vida continua e me faz bem, é uma doutrina que me faz bem, que não me pede nada em troca, que não me obriga a nada, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Então, me obriga também, me induz, né, a respeitar todas as religiões, e eu respeito todas as religiões, e automaticamente respeito também o que as pessoas pensam e falam, até as pessoas que não pensam como eu, né, que acham que a minha religião é uma religião que afronta a dela. A gente tem, né? A gente tem pessoas que pensam isso. Mas eu perdoo, né, e peço a Deus que oriente e que perceba que não é assim, sabe? As coisas que falam do jeito que falam. Mas Nossa Senhora. Bom, nós vivemos num Estado laico, né? Então, nós temos, quer dizer, deveríamos, nós deveríamos, pelo menos a Constituição diz que é, né? Então, nós temos que respeitar todas as religiões. Eu acho que isso é um ponto assim, inquestionável e indiscutível, né? Tem que respeitar o crente, tem que respeitar o católico, tem que respeitar o espírita, tem que respeitar a religião afro-brasileira, tem que respeitar o budismo, tem que respeitar o maometismo, tem que respeitar tudo. O católico, a mesma coisa, tem que respeitar o crente, tem que respeitar o espírita, tem que respeitar a mesma coisa, o espírita, a mesma coisa. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Respeito é a base de tudo, de tudo. Me perguntaram uma vez assim, deixa eu só, antes de falar do Nossa Senhora, porque falar do Nossa Senhora é complicado. Me perguntaram, você não é temente a Deus? A minha resposta foi não, não sou. Aí a pessoa assustou, né? Ah, você não é temente a Deus? Não. Eu acho que quem teme a Deus é aquela pessoa que ofende Deus. Essa tem que ser temente,
né? Eu não ofendo. Eu não vou contra Deus, eu tenho Deus como a minha luz, o meu Deus. Ele é amoroso, ele é caridoso, ele é magnânimo, ele é misericordioso. Ele não castiga, ele permite que as coisas aconteçam de acordo com o nosso livre-arbítrio quando nós escolhemos aquilo que vamos fazer. Então, meu Deus, como que eu vou temer quem me ama? Como que eu vou temer quem me protege, quem me dá tudo, quem me orienta, quem me sustenta, quem me defende, quem me criou? Não posso temer. Eu temo o mal e Deus não é o mal. Então, Deus resolveu mandar o seu filho aqui na terra, Jesus, porque os humanos estavam se perdendo, né? Adorando bois, adorando minotauros, deuses disso, deuses daquilo, né? E Deus é um só, uno. Então Deus percebeu, né, que não estavam entendendo direito a mensagem dele. Então ele resolveu mandar o seu filho, nosso mestre amado, Jesus, nossa luz, nossa guia, nosso apoio, nossa vida, né? Ele resolveu mandar Jesus. Mas ele para mandar Jesus de uma forma que Jesus crescesse junto com outras pessoas e assim fosse conquistando a confiança de que ele não era uma fraude. Porque os profetas, a grande maioria deles, são considerados uma fraude, né? Porque falam as coisas e ninguém, de repente aparece de lá e fala alguma coisa. Então é considerado uma fraude. Então, para que Jesus não fosse considerado uma fraude, Deus precisava de um anjo que o recebesse, que trouxesse Jesus à vida humana, em seu seio, no seu corpo, e que cuidasse de Jesus enquanto Jesus fosse menino, adolescente, que o orientasse, porque afinal ele vinha num corpo humano, apesar de ser Deus. E ele escolheu o melhor, o maior, o mais sublime dos seus anjos para vir antes de Jesus. Não para anunciar a sua vinda, mas para participar da vinda de Jesus, do cumprimento da vontade divina. E quem que ele escolheu? Nossa Senhora. Nossa Senhora para a família espírita, e aí eu vou dizer para vocês que acham que espírita não acreditam em Nossa Senhora. Nossa Senhora para a família espírita é o espírito mais iluminado depois de Jesus. Então nós temos assim na nossa concepção, Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é o espírito da Santa Família, semelhante ao católico. Abaixo dessa fraternidade maravilhosa, divina, está Nossa Senhora. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta você, nós espíritas acreditamos nisso, rezar para santo que foi católico, viveu na Terra, né? Desculpe, não é questão de católico, tipo São Jorge, não, são espíritos que vieram e reencarnaram e tinham uma missão a cumprir linda e cumpriram sua missão, merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, mas para pedir, peça para Jesus. Peça para Jesus. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que Jesus disse. E é o que a gente acredita.
Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Jesus estava nas bodas de Canaã, né? Acabou o vinho. Todo mundo ficou desesperado. E não podia terminar a festa. Foram pedir para Jesus que Jesus transformasse, já que ele era filho de Deus, que ele fizesse um milagre e transformasse a água em vinho. Jesus disse não. Aí, não desistiram. Foram falar com Nossa Senhora. Pediram para ela, ô Nossa Senhora, pede lá para Jesus, né? Ele é seu filho. Obediente. Nossa Senhora foi e pediu para Jesus. Jesus falou, não está na hora de fazer isso, não está na hora de eu fazer milagre. Aí Nossa Senhora disse, faz, meu filho, por favor, por Deus, misericórdia, faça. Jesus suspirou e resolveu atender ao pedido de sua mãe. Por que nós louvamos Nossa Senhora e pedimos para ela? Porque quando é tão difícil aquilo que a gente quer, não que a gente não acredite em Jesus, porque para chegar em Deus tem que passar por Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas se a gente não merecer, a gente precisa de uma intercessora, de alguém que peça diretamente para Jesus, porque só Jesus pede diretamente para Deus. Então a gente pede para Nossa Senhora, porque ela convence Jesus. Essa é a visão que a gente tem, que nós espíritas temos de Nossa Senhora. Essa é a crença que nós temos num espírito extremamente iluminado, bondosa, caridosa, misericordiosa, amorosa. Eu fico pensando a respeito de Nossa Senhora, de como ela se desdobrou para proteger seu filho, para levar, para fugir das matanças das outras crianças. Como que ela se sentiu, né, salvando seu filho e tantas crianças de 2, 3 anos morrendo, quando aquele louco resolveu matar todo mundo, achando que assim ele ia matar o rei que tinha nascido, né? Por isso que Deus disse, deixar ir as minhas criancinhas, porque as crianças na época de Jesus, né, foram sacrificadas. A história nos conta isso, a Bíblia nos conta isso. E depois, o quanto ela tentou proteger, o quanto ela tentou direcionar, e durante a paixão, o quanto ela sofreu. Eu sou escritora. Há um tempo atrás, eu li um texto de uma escritora também chamada Cabral, não lembro o primeiro nome dela, eu sei que o sobrenome era, acho que era Aline Cabral, uma coisa assim. E ela fez um texto sobre a importância de Nossa Senhora. E aquele texto dela me inspirou a fazer o meu texto, que eu fiz, chama-se De Mãe para Mãe. Eu coloquei no meu blog, e tem um amigo meu, o Arce Correia, é um ator. Ele eu vou deixar o link dele aqui, onde ele declama esse meu texto. Ele tem um projeto em que As Peles que Eu Não Habito, é o projeto dele. E então ele representa textos, ele interpreta textos de peles que não são as peles dele. Ele, como homem, interpreta como se fosse uma mulher. É muito interessante, muito bom. Eu vou compartilhar, vocês vão ver. Meu texto chama-se De Mãe para Mãe. Conta a história de uma mãe nos corredores de um hospital, sabendo que seu filho está para morrer, o desespero dela. De repente ela olha para o crucifixo e vê Jesus, e ela resolve conversar com ele, mas ela tá tão
nervosa, ela está tão tensa, ela está tão enlouquecida de medo de perder o seu filho, que ela pede para ele chamar Nossa Senhora, porque ela quer conversar com Nossa Senhora. Ela quer dizer de mãe para mãe o que ela quer dizer para Nossa Senhora. No início pode parecer heresia. Me disseram que meu texto era uma heresia. Eu não acho. Eu gostei do que eu escrevi e gostei da forma como a Arce interpretou. E vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam ver a interpretação do Arce, vocês possam analisar o meu texto. E até o endereço do meu blog também, onde tem o texto, eu vou colocar aqui para vocês também. E aí dizer para o meu querido seguidor, o Tiago Neto, eu não posso falar sobre Nossa Senhora na visão evangélica, né? Nos crentes, no que a gente conhece como crente. Embora crente é aquele que crê, né? O espírita também é crente porque ele crê. O católico também é crente porque ele crê. Então, eu diria do evangélico, da religião, né? Protestante, evangélica. Eu não posso falar por eles. Porque eu não concordo com a forma como eles veem Nossa Senhora. Mas também não tenho que concordar nem discordar, cada um com sua crença. Eu respeito a forma que eles veem Nossa Senhora. E não questiono, porque a fé é deles. Mas a minha fé, olha aqui, eu sou espírita, por convicção. Mas eu tenho no meu coração, aqui, ó, juntinho, no centro do meu peito, eu tenho Nossa Senhora. Sempre. Sempre. Aí está, Tiago Neto, a forma como eu vejo. Espero que tenha esclarecido para vocês. Aqui embaixo vocês vão encontrar os links que eu falei que eu vou compartilhar com vocês. E curtam, se gostaram, se não gostaram, descurtam, né? Coloque nos comentários como que você vê Nossa Senhora. Não questione como eu vejo, porque isso só a mim pertence, tá? Mas como você vê Nossa Senhora, eu gostaria de saber também. Então coloque aqui no seu comentário, compartilhe e até o próximo vídeo, que será de interpretação de texto.